Bem-vindos a mais um Sacadas de Ouro. O foco desse canal na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito, clica aqui embaixo que tem muita informação importante que você pode levar para sua família. E hoje eu tenho a honra de receber um convidado que é referência nacional quando o assunto é gestão de tempo e produtividade. Rafael Medeiros Filho é fundador da Time School, uma escola dedicada a ajudar pessoas e empresas a alcançarem resultados extraordinários. Já escreveu 2 livros? São 15. 15 livros? 15 livros, mas recentemente foi escolhido pelo Comitê Olímpico Brasileiro para treinar equipes de líderes responsáveis. Hoje vamos falar sobre mais produtos, como liderar com propósito, como construir uma carreira única, sem abrir mão da qualidade. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Fernanda. Obrigado, amigos do podcast Sacadas de Ouro. Adorei esse nome, porque eu estou aqui me sentindo um privilegiado, porque eu assisti os jogos da Fernanda, eu e minha esposa. Nós assistimos antes de casar, nem conhecia ela, mas a Carol é uma grande fã da Fernanda, eu também. E nós nos sentimos muito honrados por estar aqui, falando de gestão do tempo, de saúde, desse assunto tão importante que é aprender a se organizar, aprender a priorizar, aprender a vencer a procrastinação, porque essa é uma dor mundial, Fernanda. Verdade. Ó, abre que eu vou colocar água para Que você. legal. Olha só, a caneca personalizada. Uma água boa. Obrigado, Fernanda. Então vamos começar. Como começou sua trajetória no universo da produtividade e gestão do tempo? Fernanda, eu tenho 45 anos. Há 18 anos atrás, eu tive um burnout. As pessoas acham que eu sou organizado por natureza, que eu nasci dobrando roupa perfeitamente, roupa suja nos lugares, sabe? Na verdade, eu sou o ex-chefe dos procrastinadores. Eu era um motivado desgovernado. Agora vamos ver, aprender de cérebro. Tem uma área do cérebro chamada ínsula. A ínsula é uma área que dá valor, saliência e significado às coisas. Eu aprendi com meu pai que homem tem que ser forte, mulher tem que ser feliz, desde criança. Somos 2 filhos, somos 3 irmãos, filhos dos meus pais, 3 homens, e meu pai ensinou isso: seja forte, seja alguém resiliente, seja alguém diligente. E eu fui sendo diligente, trabalhando. Comecei a trabalhar o dia todo quando eu entrei na faculdade, com 18 anos, fazia faculdade à noite. E entrei numa esfera de esforço. Tenho que me esforçar. Eu lembro que um dia eu cheguei pro meu pai e falei: pai, eu tô me sentindo tão cansado, porque eu acordava às 5h40 da manhã e ia dormir meia-noite e meia. Entrava no trabalho às 7 horas da manhã, saía às 5 horas, pegava 2 ônibus para ir para voltar, ia para a faculdade, de ônibus, depois voltava, 6 ônibus por dia. Meu pai me falou uma frase que eu nunca esqueci. Lebler dizia: o homem vai longe depois de cansado. Ele falava: você tem que ir mesmo cansado. Então, eu fui criando uma crença de que você tem que fazer o que tem que fazer. Então, eu era um motivado de ínsula, um motivado desgovernado. Só que existe uma área do cérebro, Fernanda, chamado córtex dorsolateral, que tem a ver com o repertório que você tem para alcançar um determinado objetivo. Então, não adianta um jogador de vôlei, uma jogadora de vôlei, falar: não, eu sou alto e vou meter a pancada. Não, tem a ciência do vôlei. Tem a ciência da batida, do saque, enfim. Então você tem que ter repertório no córtex dorsolateral. Eu digo que eu era um motivado de ínsula e o incompetente de córtex dorsolateral, que era técnicas para aprender a me organizar. Então, há 18 anos atrás, eu tive um burnout, síndrome do pânico, esgotamento físico, emocional e mental. E eu achei que eu estava com algum problema no organismo. Eu lembro que eu acordava com taquicardia, sem fôlego, e no outro dia eu falava para minha esposa: eu tô com algum problema no válvula no coração. E aí eu fiz todo tipo de exame médico, inclusive aquele que corre na esteira com uma máscara, e o médico falou: você não tem nada, seu corpo tá perfeito, isso é cabeça. Ele falou: você precisa aprender a se organizar. Eu saí de lá com isso na cabeça. E aí eu comecei uma jornada do aprendizado para aprender a me organizar e não ser um motivado desgovernado. A minha esposa era uma disciplinada esgotada. E eu era um motivado desgovernado. A minha vida mudou tanto, tanto, tanto em gestão do tempo, que há 8 anos atrás minha esposa chegou em mim e falou: eu quero que você me treine.
E aí eu comecei a treinar ela. Hoje, lá em casa, todos nós somos especialistas. Eu sou especialista em gestão do tempo. Na verdade, hoje eu sou o maior especialista em gestão do tempo do país. Tenho TDAH, um TDAH nível hard. Era um desfocado, um desorganizado, mas motivado. Só que eu criei repertório. Treinei minha esposa, hoje ela é especialista em gestão do tempo para mulheres. E as nossas filhas são especialistas para a idade delas. Eu tenho a Mariana focada e a Mariana produtiva e a Luísa focada, 13 e 11 anos. E nós vamos lançar agora, daqui a um mês, o nosso primeiro livro da família produtividade, que é o Gestão do Tempo Kids. Então, a minha dor, Fernanda, se tornou cura na vida de pessoas. Hoje eu ajudo pessoas que têm TDAH, porque elas acham que isso é destino, ter TDAH. Eu ajudo pessoas que são disciplinadas, mas não têm repertório para saber qual o nível de disciplina que você tem que ter no dia, porque às vezes elas são disciplinadas de volume de tarefas, mas elas não são disciplinadas para produzir crescimento na vida delas. Então, foi assim que surgiu a gestão do tempo. Sou apaixonado por esse assunto. Já treinei as maiores empresas do Brasil e do mundo, iFood, Porsche, Petrobras, Janssen, Pfizer, Itaú, Bradesco, Coca, Pepsi, DHL, Boticário, todas essas grandes empresas já passaram por mim em todos os 27 estados do país. Você. Eu não sei, eu nasci dia 2 de abril. De abril? Você, peixes, antes de Áries, você. Teve algum momento ou evento específico que fez você perceber que esse era o seu propósito de Sim. A minha vida mudou tanto que as pessoas ao meu derredor começaram a perceber essa mudança. E começaram a falar, Rafael, o que aconteceu com você? Antigamente eu não anotava nada, fazia toda a gestão das minhas tarefas pela cabeça. A minha disciplina diária normalmente era para fazer tarefas obrigatórias do dia, então não eram para fazer tarefas de crescimento e evolução. Eu perdia muito foco, eu prometia e não cumpria, então as pessoas começaram a ver uma mudança comportamental na minha vida, inclusive a minha casa, meus irmãos, meus pais, meus parentes, minha esposa. E aí eles começaram a falar, você poderia me ajudar? O que aconteceu? E eu, conforme eu fui compartilhando com eles foram se interessando e tendo uma mudança comportamental também. Então, 18 anos atrás eu tive esse insight, eu preciso melhorar a gestão do tempo por causa da orientação do médico. 5 anos depois, eu comecei a gerar tanta mudança na vida das pessoas que eu criei o produto do treinamento de gestão do tempo. E aí eu comecei a dar treinamento para empresas e fazer mentorias gratuitas para pessoas que estavam próximas de mim. E eu fui aumentando o meu repertório, aumentando a minha energia em relação à gestão do tempo. E há 10 anos atrás, eu comecei a me tornar hiper especialista nisso. Hoje, antes da Escola de Gestão do Tempo, que é a Time School, eu abri o IBRAGE, que é o Instituto Brasileiro de Gestão do Tempo e Produtividade. E nos últimos 6 anos virou Time School, Escola de Gestão do Tempo, que hoje conta com mais de 10 mil alunos online. Todos os meses são de 10 a 15 estados do país que eu viajo dando palestras e treinamentos e 15 livros escritos. E mais de 700 mil pessoas impactadas presencialmente nos nossos palestras e eventos. Então, assim, o momento que eu falei isso é meu propósito de vida é quando eu percebi que eu estava transbordando na vida das pessoas e produzindo pessoas que eram TDAHs em pessoas focadas, pessoas que eram disciplinadas e cansadas em pessoas que tinham a mente apaziguada, que começaram a dormir bem, que melhoraram o seu humor, que começaram a ter mais resultado. E aquilo foi gerando um senso de autoeficácia tão grande na minha vida que eu falei, eu quero isso para minha vida. Porque, Fernanda, nós nos motivamos naquilo que a gente move. Se você mover alguma coisa com as suas habilidades, aquilo começa a gerar um sentimento de autoeficácia e propósito. Autoeficácia está numa área do cérebro chamada córtex ventromedial. O córtex ventromedial é a área que metrifica o quanto as suas habilidades, suas competências, seus conhecimentos geram transformação no ambiente. Então, quando você começa a gerar transformação, você se automotiva. E foi assim que eu me tornou isso um propósito da minha vida. É o propósito da minha esposa hoje, ajudar mulheres a se organizar. Mulheres normalmente têm um senso de não merecimento muito grande na vida delas, mais do que o homem, muito mais. O homem eu acho que não tem muito isso, não. A mulher chega em casa, o homem chega em casa, ele liga a caixinha do nada. A mulher fala, terceiro tempo da vida. Agora que eu vou para a verdadeira tarefa do dia.
E eu fui trabalhando isso da minha esposa e é tão maravilhoso ver ela desfrutando da vida, desfrutando da saúde, desfrutando da felicidade, cuidando de si Isso é mesma. E isso, a felicidade da mulher, Fernanda, gera uma transformação na alma da casa. verdade. Então, mudei a minha vida, mudei a vida da minha esposa tem mudado a vida de outras mulheres, e as nossas filhas, daqui a 3 anos, vão lançar a primeira mentoria delas, Que que é a gestão do máximo. tempo para juvenis e adolescentes. Talvez até antes, porque as nossas filhas já fazem parte do nosso projeto, já palestram conosco, estão Perfeito. escrevendo o primeiro livro. Graça, que fofos. Na sua visão, qual é o maior mito que as pessoas ainda acreditam sobre produtividade? Sem dúvida nenhuma, é que elas acham que produtividade é volume de tarefas. É uma visão de era industrial. Na era industrial, 1750 ali, até 1980, 1990, a gente media a produtividade de alguém pela quantidade de tempos e movimentos que elas faziam. Então, sabia se o Carlos, o Mário e o João, eles eram produtivos pela quantidade de produtos que eles deixavam no canto da fábrica. Eu falava, o Mário foi mais produtivo, por quê? Porque ele acumulou mais produto no canto da fábrica. Taylor, Fayol, os grandes estudiosos da administração científica, eles ficavam com um cronômetro avaliando qual que era a quantidade de movimentos que eles faziam em tempos. E até Charlie Chaplin depois fez aquele vídeo que é uma ironia, né, da tempos modernos, apertando parafuso, que não podia, chegava em casa, estava apertando parafuso, apertava o nariz das pessoas, enfim. Então, as pessoas ainda acham que produtividade é fazer coisas, e não é. Produtividade é produzir impacto. Não é sobre volume, é sobre impacto na sua vida para o teu próximo nível. Então, o que é interessante, Fernanda, é que as pessoas improdutivas fazem mais tarefas do que as pessoas produtivas, porque elas estão ainda na definição do volume de tarefas. Elas estão no jogo do volume. E o produtivo não, está no jogo da escolha. Qual tarefa vai produzir um próximo nível na minha vida? Pensa comigo, em 2 horas, o improdutivo pode responder 10 e-mails, responder 5 WhatsApps e preencher 3 relatórios de reembolso de despesa. Em 2 horas, o produtivo está quebrando a cabeça. Como eu posso lançar minha mentoria? Como é que eu posso trabalhar melhor o tráfego pago do meu produto digital? Como é que eu posso melhorar o meu modelo de negócio? E aí, depois dessas 2 horas, ele ainda nem conseguiu chegar ao final do raciocínio. Só que ele está em algo que é o jogo do upgrade. Exatamente. E o improdutivo está no jogo do volume. É por isso que eu digo que tem pessoas que são disciplinadas de rotina, mas improdutivas de crescimento. Elas fazem o que tem que fazer no dia, mas elas não produzem a construção de uma nova versão de si mesmas. Eu, por exemplo, nós estamos fazendo esse podcast em 2025. Em 2025 eu sou uma nova versão de mim mesmo. Verdade. Eu tenho que me tornar irreconhecível em 2025 quando comparado ao Rafael de 2020, até o Rafael de Eu 2024. também sou assim. Mas tem muitas pessoas, Fernando, que têm o vírus do Gabrielão. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, cada ano passa assim. Gabriela, você tá na mesma versão em 2025 e 2024. Verdade. E fazendo as coisas. Organizado de rotina, cuidando dos seus filhos, fazendo o teu trabalho, mas você tá ganhando a mesma coisa, as habilidades são as mesmas. Você não está entrando em novos desafios. Então, a produtividade ela é medida não pelas tarefas que você fez, mas pelo desafio que você está rodando no teu dia. Nós chamamos isso na Escola de Gestão do Tempo de não viva de tarefa, rode projetos. O projeto, Fernando, é o resultado novo que eu quero alcançar. Então, por exemplo, projetos que eu tive em 2025. Eu mudei para Alphaville, São Paulo. Para quê? Para melhorar meu network. Sim. Certo? E facilitar o meu transporte aéreo para os estados. E abrir uma filial da minha empresa aqui em São Paulo. Então, pronto. É um desafio. Outra coisa, lançamento do livro Gestão do Tempo Kids. Outro desafio. Outra coisa, nós lançamos 5 eventos presenciais em São Paulo, que foi o Gestão do Tempo Day, 2 edições. Churrasco Negócios de Gestão do Tempo, 1 edição. Fizemos 2 Cronos Experience, vamos para a 3ª edição agora, e fizemos o Master Training. São todos projetos. Então, o tempo inteiro eu estou trabalhando projetos que são novos resultados e não simplesmente a gestão daquilo que eu já domino. Perfeito. Você fala muito sobre raridade profissional. Pode explicar o que é e como alguém pode começar a construí-la?
Fernanda, pergunta excelente, porque a economia do mundo ela é baseada num princípio chamado escassez. Tudo que tem menos vale mais. Então, o seu valor como profissional não é determinado pela sua importância, mas pela sua raridade. Quais são as cores dos olhos que nós mais admiramos aqui no Brasil? Azul e verde. Lá na Alemanha, Normal. eles querem é o brasileiro com o olho castanho e Castanho. preto. Por quê? Porque a gente admira aquilo que tem pouco. O valor da economia do mundo é oferta e demanda. Um tigre branco vale muito mais do que um tigre normal. Um arara azul em extinção vale muito mais do que um arara normal. O ouro vale mais do que o cascalho. Por quê? Por causa da escassez em achar Perfeito. aquilo. A Fernanda valia muito mais quando era jogadora profissional do que outras jogadoras. Por quê? Porque é por causa da dificuldade em encontrar alguém que tinha as mesmas habilidades, a dificuldade de substituir. Então, o valor de um profissional, todo mundo quer prosperar hoje em dia. O brasileiro, a maior parte do pensamento dele, da modulação neural é voltada para realidades financeiras. O maior pensamento do brasileiro é sobre dinheiro. Ele está o tempo inteiro pensando como é que eu vou sobreviver, como é que vai ser minha aposentadoria, eu queria ter mais, ampliar minhas capacidades geradoras de riqueza. Então, para você ampliar a capacidade geradora de riqueza, você tem que criar raridade. Então, por que que eu fui convidado para esse podcast tão respeitado, Sacadas de Ouro? Porque eu tenho uma raridade no meu conteúdo de gestão do tempo. Perfeito. Não é um conteúdo que você achava em qualquer lugar. Você veio do Rio de Janeiro para cá. Eu vim de Alphaville para cá. Estamos em São Paulo fazendo esse podcast, porque reconhecemos a raridade um do outro. Então, quanto mais você tiver habilidades que são Diferentes. escassas e diferentes de achar, difíceis de achar no mercado, maior vai ser o teu preço no mercado, o teu passo no mercado. Então, é o que eu digo, Fernanda, saia da multidão. Se você trabalhar igual a multidão, se esforçar igual a multidão, tiver competências iguais à multidão, ninguém vai te achar. Verdade. Então, o segredo é sair da multidão. Azul. Quais erros mais comuns você vê profissionais cometendo na gestão do tempo? Olha, viver em tarefas de prevenção de dor. Fernando, é tão interessante isso porque no Brasil nós temos um tipo de classificação bem comum que é urgente e importante, só que hoje em dia é urgente e desesperador, né? Só que na escola de gestão do tempo nós criamos um tipo de classificação que ninguém usa aqui no Brasil, mas tem transformado a vida das pessoas. Toda tarefa que você tirou da cabeça pode ser classificada em dois tipos. Ou é uma tarefa de prevenção de dor, ou uma tarefa de produção de ganho. O que é uma tarefa de prevenção de dor? É aquela tarefa que, se você não fizer, sua vida vai piorar. Mas se você fizer, sua vida não melhora, sua vida fica onde está. Essa é a tarefa de prevenção de dor. Por outro lado, nós temos as tarefas de produção de ganho, que são tarefas que te levam a evoluir, crescer e avançar. Olha só, Fernando, vou te fazer uma pergunta agora. A prevenção de dor é a tarefa que, se eu não fizer, minha vida piora. Mas se eu fizer, minha vida fica onde está. E a produção de ganho é a tarefa que me faz evoluir e crescer. Abastecer o carro é prevenção de dor ou produção de ganho? Abastecer. Você precisa de abastecer o carro, senão você não anda. Ela é uma tarefa para você evoluir ou só para te Para manter? evoluir. O que é que você acha? Eu acho que é para evoluir. Te peguei. É Apesar, pegadinha. não, apesar que também, se você pegar o Uber, é a mesma coisa. É esse o ponto, você chegou. Por quê? Olha só. Não precisa do carro, tanto é que eu tô sem carro nesse momento. Tanto que, se você... Ninguém vai falar, eu cresci e evoluí porque abasteci o carro. Verdade. Você abastece o carro para manter sua vida do jeito que tá. É verdade. Não sai do lugar. Não sai do lugar, mas se não fizer, sua vida piora. Se abastecer, sua vida fica onde tá. Assistir o podcast Sacadas de Ouro, da Fernanda Venturini. Prevenção de dor ou produção de ganho? Produção de ganho. Uma baita da produção de ganho. Você está melhorando tua matriz do conhecimento, você está criando novas sinapses, você está criando neurogênesis, que são novos raciocínios, é uma produção de ganho. Lavar louça, prevenção de dor. Preencher um relatório de despesas, prevenção de dor. Levar a menina em colégio, prevenção de dor. Levar o carro na revisão, prevenção de dor. Pagar a tua funcionária, prevenção de dor. Agora ir num congresso, como eu fui ontem. Produção de ganho. Cuidar do corpo como você cuida, fazer esporte ao ar livre. Produção de ganho. Tomar sua alimentação saudável. Produção de ganho. Ensinar sobre, postar no Instagram para ensinar e transbordar. Produção de ganho. A prevenção de dor é uma tarefa de manutenção. A produção de ganho é uma tarefa de evolução. Então, todo bom gestor do tempo tem que ter duas forças, Fernanda. Força de manutenção e força de crescimento.
Eu preciso manter a prevenção de dor, mas eu preciso ter produção de ganho. Qual é o erro que a maioria dos profissionais cometem? Vivem só em prevenção de dor. Só que a prevenção de dor, ela tem sua importância. Porque a prevenção de dor de hoje foi a produção de ganho de ontem. Pensa comigo, vamos dizer que uma pessoa ganhava 10 mil reais. Para manter-se ganhando 10 mil reais, ela vive em prevenção de dor, que é a tarefa de administração do que já existe. Ela fala, eu quero ganhar 20. Então ela vai ter que inserir novas produções de ganho. Desenvolver habilidades para ter produções de ganho em habilidades, conhecimentos, atitudes, comportamentos, novos desafios. E ela vai se desafiando e trabalhando produções de ganho. Começa a ganhar 20 depois de algum tempo. Depois de alguns meses, aquilo vira prevenção de dor, porque ela se habitua àquilo, vira agora um status quo, uma conquista. Só que agora ela fala, eu quero ganhar 40. Então agora você vai ter que ter novas produções de ganho, mas sem perder a prevenção de dor de 20 mil. Qual é o problema da maioria dos profissionais? Eles são produtivos de 20 mil reais, eles são produtivos de prevenção de dor de 20 mil reais, de 40, de 50, mas são improdutivos de produção de ganho do próximo nível deles. Então, a gente tem que fazer um upgrade de mentalidade, um upgrade de nível. A tua empresa, ela não vai crescer com prevenção de dor. A Time School, ela já é uma empresa consolidada. Todos os dias eu tenho muitos pedidos de palestras e treinamentos. Só que isso já é o status quo. Agora, qual é o próximo nível da Time School? O que é? O que o Time School tem que fazer? É criar o seu próprio podcast? Estou pensando nisso. Criar o nosso podcast. É lançar um podcast junto com a minha esposa? É trabalhar melhor o casal produtividade? É trabalhar já as palestras com a família? A gente vai lançar agora o Cronos Casais Experience, que é um treinamento para casais na área de gestão do tempo. Então, a gente tem que, como profissionais, tomar cuidado para a gente não só administrar o que já existe, mas liderar para coisas novas. Aí, Fernanda, nós temos 3 tipos de sementes produtivas que eu sugiro para todo profissional trabalhar. Você tem que ter 3 níveis de produtividade. A produtividade semente de cheiro verde, a produtividade semente de arroz e a produtividade semente de maçã. O cheiro verde, quando você planta, em 1 mês você colhe. O arroz são 6 meses e a maçã são anos. Então, eu preciso ter uma produtividade de cheiro verde, que é aquilo que paga as contas. Eu preciso pagar minhas contas. Eu preciso gerar uma ação hoje que em 1 mês, no máximo, gera recurso financeiro para pagar. Mas eu não posso ficar só nesse jogo. Eu tenho que trabalhar a semente de arroz, que é aquilo que dará resultado daqui a 6 meses, que vale mais de valor agregado do que o cheiro verde. Só que eu tenho que também trabalhar a semente de maçã, que é aquilo que demora alguns anos. O YouTube, como eu estou trabalhando, já faz anos que eu estou trabalhando, é uma semente de maçã, só que eu não podia tirar o olho da semente de cheiro verde. Mas eu não posso também não ter vitórias de médio prazo, que é a semente de arroz, que a semente de arroz foi lançar meu Instagram, foi começar a melhorar ele, foi lançar livros em coautoria, né? Depois comecei a lançar livros sozinhos. O erro de muitas pessoas é que elas, às vezes, descobrem um propósito de vida e largam a gestão do cheiro verde e vão trabalhar o arroz e a maçã e desequilibra o sustento da família. Não, mantenha a produtividade no cheiro verde enquanto você trabalha o arroz e a maçã. Você precisa continuar pagando as contas. Foi por isso, Fernando, que muitas formações de coach, elas entraram em descrédito, porque falava, vai buscar teu propósito de vida. Faziam, às vezes, uma simulação do caixão, você vai morrer, não aconteceu nada. Tinha um caixão que eles levavam lá. E eu não acho errado, não, até como reflexão, mas qual era o problema que foi desbalanceado? A pessoa saía lá e falava, não, eu vou largar meu CLT de 10 mil reais e eu vou buscar meu propósito de vida. Calma, tem um tempo para maturar as coisas. São 6 meses, 1 ano, continua com o teu trabalho enquanto você vai trabalhando em paralelo ao desenvolvimento de habilidades. Aí muita gente largou o que tinha, saiu feito um louco querendo ter resultado, mas tem um tempo para semente frutificar. E aí eles se prejudicaram. Então todo mundo lá, tem mais de 10 mil alunos, quando eles vêm falar comigo, muitos querem empreender. Aí eu falo, você tá parando o cheiro verde? De jeito nenhum. Você vai trabalhar em paralelo. Ah, mas aí não vai dar tempo. Não, eu sou a prova disso. Eu era gestor de RH de empresas e fui trabalhando em paralelo. Fui trabalhando em paralelo o arroz e a maçã. Mas eu não larguei o cheiro verde. Continuei sendo gerente de RH de empresas e no final do dia ainda dava aula em faculdade. Minha esposa, a mesma coisa. Minha esposa, ela é concursada da Justiça Federal. Ela não largou o concurso dela. Ela continua o cheiro verde e está trabalhando a semente de arroz e de maçã.
que é o novo posicionamento dela no mercado. Já está trabalhando há 4 anos isso. É a maçã, mas com vitórias intermediárias de arroz. Para no tempo certo poder sair dali de uma forma sustentada. Perfeito. E hábitos simples podem gerar um impacto imediato na produtividade de qualquer pessoa. E hábitos saudáveis pode o quê? Que hábitos simples podem gerar um impacto imediato na produtividade de qualquer pessoa. Comece anotando tudo. Jamais gerencie uma tarefa pela sua cabeça. O seu cérebro, o nosso cérebro, Fernanda, não foi feito para ser um escritório de tarefas. O nosso cérebro não foi feito para gerenciar nenhuma pendência, nenhuma. Então, torne tudo físico e visível. Anote tudo, porque quem tem memória é papel. O lápis mais fraco é mais poderoso do que a melhor memória. Albert Einstein entendeu isso. Conta-se que ele estava dando uma palestra. Um repórter ficou impressionado com a genialidade dele. Chegou no final e falou: Albert Einstein, eu preciso te levar para o meu programa, que é o de maior audiência dos Estados Unidos. Qual é seu número de telefone? Conta-se que Albert Einstein pegou um papelzinho, abriu e leu. O repórter falou: como é que um gênio não sabe algo tão trivial? E ele respondeu: eu não uso a minha cabeça para guardar coisas, eu uso a minha cabeça para ter ideias. Os grandes gênios da humanidade usavam a mente para pensar, criar, aprender, ter ideias, não para gerenciar pendências passivas. Quando você deixa qualquer tarefa pessoal ou profissional na cabeça, você perde desempenho cognitivo. Por quê, Fernanda? Porque o nosso organismo utiliza a glicose como fonte de energia para produzir movimento e pensamento, sendo que o cérebro é o maior consumidor de glicose de todo o seu organismo. Seu cérebro pesa 2% do seu peso corporal, ou seja, ele é muito leve, só que ele gasta até 25 a 30% da sua energia diária. Ele é super potente, só que ele te cansa rápido. Todas as vezes que surge uma pendência na tua vida e você deixa na cabeça, há um neurônio que guarda essa pendência. Ao lembrar-se dela, teu cérebro foi lá, pegou glicose, então diminui um pouco a glicose, transformou em impulso elétrico, e o impulso elétrico ligou o neurônio te lembrando que você tem que fazer. Nossa, eu tenho que trocar a lâmpada. Nossa, eu tenho que levar o cachorro pro veterinário. Nossa, eu tenho que lançar meu infoproduto. Nossa, eu tenho que lançar um livro. Nossa, eu tenho que organizar uma reunião pro meu chefe. Eu tenho. Então, a síndrome do pensamento acelerado, a mente ruminativa que não para, que não te dá trégua, não é sinal de austeridade de uma pessoa íntegra, é sinal de má gestão da tua energia. Por quê? Porque você está queimando glicose de maneira acelerada e todas as vezes que você queima glicose, produz um neurotransmissor do cansaço no seu organismo chamado adenosina. A adenosina é o neurotransmissor do cansaço que é produzido pela queima da glicose. Então você vai queimando glicose, aumentando a adenosina. Quando você tem esse estado, esse ambiente interno com menos glicose e mais adenosina, você vai ter dificuldade de foco e concentração. Você vai ter dificuldade de fazer tarefas com maior custo cognitivo, fazer um exercício físico. Você tem aumento da irritabilidade todas as vezes que você pensa em fazer alguma tarefa ou alguma atividade que gasta energia. Aí você fala: meu problema é TDAH. Meu problema é que eu sou um procrastinador miserável. Meu problema é que eu sou um irresponsável. Meu problema é que não é. Teu problema é má gestão da tua energia. Eu te perguntei aqui antes de começar o podcast: Fernando, eu te admiro tanto assim, seu estilo de vida. Quanto vigor você sente? Você fala: eu sinto extremo vigor na vida. Eu sinto virilidade de viver. E isso é gestão do tempo. Gestão do tempo não é colocar algo na agenda e falar: vou lá e vou fazer. A pergunta é: a energia sendo produzida pelo teu organismo para cooperar com essa priorização, a energia sendo produzida pelo teu organismo para lançar um infoproduto, para você ir para a tua igreja, para você fazer a tua leitura da Bíblia, para você fazer sua meditação, para você fazer sua terapia, para você priorizar todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque a boa priorização gera um volume produtor de tarefas muito grande. Então não é só falar vou fazer. Se você vai falar vai fazer, qual é um erro clássico? Se você vai na ínsula, que é onde tem a tua parte de caráter, de valores, você fala: não, eu tenho que fazer porque eu sou uma pessoa íntegra. Mas o teu corpo não tem essa energia para suportar ou para ofertar para tanta priorização, você vai entrar em algo que se chama sobrecarga alostática, que é um esgotamento, que é o que eu tive, físico, psicológico, emocional, onde o teu corpo começa a pegar energia de outros órgãos para poder dar conta do dia. É como se fosse um instinto de sobrevivência humana. Por quê? Porque você quer se sentir coerente com você. Não, eu tenho que dar conta. Só que você está gerando uma série de liberação de hormônios estressores, cortisol, noradrenalina, adrenalina.
Isso está gerando doenças psicossomáticas, está aumentando sua distração. Aí, às vezes, você tem sintoma de TDAH, não tem TDAH, mas o teu estilo de vida, com pouca energia, faz com que você, às vezes, tenha um diagnóstico errado de TDAH. Ah, vou tomar Ritalina, vou tomar Vivance. Aí você taca remédio para dentro, gera um ambiente artificial de foco, aí você consegue ter um foco ali por causa de drogas. Agora, não estou falando que você não deve tomar remédio. Siga o teu médico, a orientação dele. Eu só estou falando que é um péssimo hábito achar que o remédio é a solução. Você tem que tentar outras oportunidades para poder sanar o teu problema. Então, um hábito poderoso é tornar tudo físico e visível. Jamais administre uma pendência na cabeça. Sabe o que é bom, Fernando? Eu estou conversando com você aqui, eu estou tão focado e presente e engajado, meu cérebro está totalmente apaziguado, porque todo o meu ambiente de anotações está fora aqui do meu cérebro, no meu celular e no meu computador, organizado em listas diferentes de organização. Então, eu tenho um cérebro externo, aqui é meu cérebro externo, é o meu HD que representa as minhas tarefas. Aí meu cérebro fica livre para pensar, criar, ter ideias. É por isso que muita gente fala, não tem tempo para nada. Não é que você não tem tempo, é uma condição mental. É que você não tem espaço mental. Sua mente está o tempo inteiro pensando em 1 milhão de coisas e o cérebro não consegue gerenciar ecossistema de demandas. O cérebro consegue ter um foco em 3 atividades, mas na verdade nem é foco em 3. Ele tem uma capacidade de mudar o foco para 3 atividades no curto espaço de tempo. Agora você tem 100 atividades que estão sendo gerenciadas pela cabeça. Aí você tá o tempo inteiro por meteoros. Meu Deus, muita coisa. Vou falar igual sua mulher, você me treina, Rafa. Você vai me treinar no bolo, eu te treino no gestão de tempo. Fechado. Entre tantas ferramentas digitais e métodos de organização, como escolher o que realmente funciona para cada um? Olha, é uma ótima pergunta. Porque tem coisas que elas são universais, Fernando. Pode ser que você fale, eu gosto mais de escrever do que usar o celular para gerenciar tarefas. Legal. Mas o princípio é o mesmo, torne visual. Eu gosto mais de usar minha agenda física do que a agenda do Google. Legal, mas o princípio é aprenda a organizar em ciclos semanais sua semana. Olha só, eu gosto muito de ler a Bíblia, Fernando. É um hábito espiritual que eu tenho. Eu estava lendo lá em Gênesis 1 que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou. Para um cristão, ele acredita que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ou seja, Deus sabe tudo, está em todos os lugares e consegue fazer qualquer coisa. Deus poderia ter criado tudo em um dia só. Haja tudo e tudo haveria. Por que Deus fez em 6 dias e não em 1? Para nos ensinar um princípio. Dá tempo de fazer tudo, só que não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, na gestão do tempo, a gente fala assim, um o quê sem um quando é igual a um nunca. A gente é cheio de o quês, mas a gente não coloca quando. Sonho sem data é fantasia. Projeto sem data é teoria. Então, o princípio universal é aprenda a olhar ciclos semanais. Pode ser na agenda física ou na agenda digital. Então, quando você olha, por exemplo, na agenda física ou semanal, você tem um bloco de 168 horas de gestão do tempo. Em vez de você pensar por dia, pense por blocos semanais, que a gente chama de sprints semanais. Eu vou ter um sprint aqui de 7 dias, eu vou esparramar minhas tarefas e vai parecer que o meu tempo é mais elástico. Às vezes não dá tempo de você fazer algo hoje, reposicione para outro dia. Eu sempre digo, Fernando, que o grande priorizador não é o que não se desprioriza, mas é o que recupera mais rápido a priorização que ele perdeu no dia anterior. Então, bons gestores do tempo não são pessoas que mantêm a priorização perfeita o tempo inteiro. Porque o bom planejamento é igual às estrelas, você nunca toca nelas, mas serve de guia para você ir em direção aos seus objetivos. Um bom gestor do tempo, ele planeja o dia e ele, muitas vezes, a maioria das vezes, ele não consegue cumprir o que ele programou perfeitamente. Por isso que eu digo que 70% da sua programação executada já é um grande priorizador. No outro dia, reprograme aquilo que não foi executado no dia anterior. Balme, o grande estudioso, dizia que o mundo é líquido. O mundo é líquido, o mundo tem... Olha só, eu estava vindo hoje aqui para o podcast, aconteceu imprevisto. O gestor do tempo chegou atrasado no podcast. Por quê? Por causa do imprevisto da chuva. Veio uma chuva, triplicou o tempo de vinda. Então a gente teve algum nível de despriorização. O grande segredo é repriorizar. Você foi, como resolvedor de problemas, mexeu aqui.
a gente reposicionou o podcast. Então, assim, tudo na vida, tá tudo bem você perder a priorização, desde que no outro dia você vá planejar o dia e use o plano de cada dia como um ponto de corte da improdutividade do dia anterior. O que eu não fiz ontem que eu tenho que reposicionar? Então, cada dia é uma oportunidade de você recuperar os seus padrões, todos os dias. Então, esses princípios, como colocar data, tirar da cabeça, criar listas diferentes, são princípios universais que não tem isso. Tem gente que gosta de anotar só um pouco de coisa e outra não anota. Não existe isso. Na verdade, você às vezes tem uma certa... você tem uma certa adoção de um princípio, um certo nível, e outro tem uma determinada medida, maior ou menor. Tanto que lá na Escola de Gestão do Tempo, nós trabalhamos em 5 níveis a gestão do tempo. Faixa branca, azul, laranja, marrom e preta. Às vezes você é um bom faixa laranja de gestão do tempo. Quando eu fiz meu calendário, eu tenho um calendário impresso, né? Tem janeiro, fevereiro, até dezembro, né? Aí eu anoto os podcasts. Se eu não tiver isso, você olha, você vê que quarta-feira eu tô livre, eu não tenho nenhum podcast. Amanhã eu tenho 2, quinta eu tenho 2, depois eu vou para Ribeirão. Entendeu? É muito bom isso. É outra coisa, a sua cabeça fica mais tranquila. Olha aqui. É isso aí, tem que anotar tudo. Imagina isso aqui na minha cabeça. Vocês estão vendo? Imagina você, então. Imagina só, isso aqui é paz mental. Verdade. Isso aqui é tranquilidade psicológica. Então, um o que sem um quando é igual nunca. Coloque quando nos seus o quês. Porque a gente lida com pessoas, né? Imagina se não tivesse organização. Sim. Ia ser uma zona. E aí, Fernanda, eu digo pra você, a pior reputação que um profissional pode receber no mercado de trabalho hoje, se ele quer prosperar, é a reputação de que ele é enrolado. Nossa, isso é. Que ele é desorganizado. Ter pontualidade pra mim é tudo. Que ele não sabe cumprir com a palavra. Se uma pessoa vai recebendo essa reputação, ele não recebe novos projetos. Então, quanto mais uma pessoa recebe a reputação de que ele é organizado, que ele sabe trabalhar projetos, que ele entrega resultados, mais ele vai receber projetos importantes. Existe uma fórmula ou rotina ideal para manter a alta performance sem entrar em esgotamento? Sim. Você tem que ter uma produtividade espiritual, física e intelectual, certo? Vamos lá. Espiritual e corpo. Espírito é sua conexão com o Criador. Tem gente que o espírito para ele é a si mesmo, é energia, tem outros que é a conexão com o Criador, que é o meu caso. Então você tem que ter uma conexão espiritual, você tem que ter produtividade espiritual, você tem que ter produtividade almática, que são mente, vontade e emoções, e você tem que ter produtividade física, que é teu corpo. É loucura, Fernanda, a gente achar que a gente vai ser produtivo se a gente não cuidar do corpo. Corpo tem fatores geradores de energia, que é sono. No dia que eu aprendi sobre sono, a minha vida mudou. Porque eu fui uma pessoa que ignorei o sono por muitos anos por achar que sono era uma perda de tempo. E a virilidade era exatamente dormir pouco. Eu tinha orgulho de falar que eu dormia pouco. Hoje, eu vejo o desserviço que eu fazia para mim e para os outros. Eu aprendi a dormir bem, ensinei minha esposa a dormir bem e minhas filhas dormem bem. Porque o sono libera líquido encefalorraquidiano no sono REM, que é limpa adenosina, hormônio neurotransmissor do cansaço. O sono profundo libera CREB1, que é fortalecimento das memórias do passado e prepara o teu cérebro para novas memórias lá no hipocampo. No sono você tem um sistema linfático que limpa a molécula beta-amiloide, que gera Parkinson, que gera Alzheimer e também gera perda de cognição atualmente. A pessoa fala, eu tô esquecendo das coisas. Como é que tá teu sono? Você pode ver qualquer psiquiatra, psicólogo que são bons, primeira coisa que eles vão trabalhar no teu emocional é sono. Então, sono é fator gerador de energia. 7 a 8 horas no mínimo, é o certo. Acordar para fazer xixi, tá errado. Como é que é isso, Fernanda? Você tem que parar de beber à noite. Você não toma 10 horas da noite, a hora que você for dormir, 8 horas, sei lá. Você não pode tomar 1 litro de água. Ou seja, se você ficar acordando para ir no banheiro o tempo todo, você vai atrapalhar teu sono. Perfeito. Perfeito. Aí você vai fragmentar, não vai entrar no sono profundo. Você às vezes até tem as horas de sono suficientes, mas você não tem o estágio do sono REM suficiente. Aí você fala, nossa, parece que eu durmo 8 horas, mas ainda acordo esgotado. Você tá tendo micro despertares à noite. Na alimentação, Fernanda, nós precisamos entender que Deus escondeu dentro do brócolis capacidade pro teu cérebro.
Gente, tudo. Alimentação você tem que ir pra feira, você não tem que ir para o supermercado. Nossa, essa é boa, hein? Lógico. Essa dá um bom Isso, timeline. é. Nossa, exatamente. Tem que descascar mais e desembrulhar menos, gente. Eu falo isso todo Adorei. dia. Na beterraba tem energia para o teu sangue, para tuas Muito. células. As minhas filhas, eu fui fazendo essa associação com elas. Elas, Agora. no começo, elas tinham ânsia de vômito quando era pequenininha. Aí eu fazia algo que a gente chama lá na Time School de tarefa de borda. Pegue algo que é complexo e cria um micromovimento, uma microtarefa tão ridícula que seu cérebro aceita. Que aí você silencia a amígdala, que é a região de luta e fuga. Aí minhas filhas colocavam, por exemplo, um brócolis, elas vomitavam. Aí eu fazia assim, não. Eu cortava só um fiapo do brócolis, que era tão pequeno que nem dava, eu misturava ainda no arroz e feijão delas e dava. Você é uma vitoriosa. E aí aquilo foi criando Uma aceitação. uma adaptação nas tonsilas palativas delas. Hoje elas comem que as pessoas ficam assim, ó, impressionadas. Eu fui criando microadaptações na vida delas. Por quê? Aí quando elas acertam na matemática, eu falo, isso é o brócolis, filha. Aí minhas filhas fazem tênis, quando elas dão uma raquetada boa, elas falam, papai, é o alface, é mesmo. Então, assim, eu ensinei que o seu corpo produz energia através da alimentação, através do sono e através do exercício físico. Isso, só isso. Não precisa mais nada. Exatamente. Então, não, o seu corpo tem que ser uma indústria produtora de energia. Seu corpo é usina, inclusive da felicidade. Bem-estar não é você comer o chocolate, porque aí você tem uma serotonina do cérebro, que de vez em quando pode comer. O problema é que a gente tem a serotonina da entrada e a inflamação do meio, do seu meio digestivo, que tira a tua alegria. Chocolate amargo, pode comer. Exatamente. O cérebro não trabalha, Fernanda, com subtração, mas com adição. Você não tira o chocolate, você coloca o outro chocolate amargo. Você não tira o teu doce, você coloca frutas preferidas, que tem frutose. Ontem a gente foi lá no Oba, ó a propaganda aí. E a gente foi comprar frutas, porque depois do almoço, depois das minhas refeições, eu falo, tem que ter frutose. Eu sou uma pessoa que tem um problema com compulsão por doce. Eu tive muito problema com isso. Eu tinha sobrepeso, cheguei a pesar 105 quilos. Agora eu tenho 89. Mas era 105 quilos de sedentarismo. Então comia doce assim, era todo dia, o dia todo. Hoje em dia são 2 vezes por semana, porque eu ensinei também que você tem que ter. Você pode ter o equilíbrio. Não precisa tirar tudo. Quando você tira tudo, você vai entrar num estado psicológico, quando você cria muito altruísmo. O altruísmo e a disciplina está numa área do cérebro chamado córtex cingulado. É onde você sabe que tem que fazer uma coisa, quer dizer, você gosta de fazer uma coisa, mas você não vai fazer porque aquilo te faz mal, ou você não gosta de fazer uma coisa, mas você vai fazer porque aquilo vai fazer bem. Então, singular tem a ver com disciplina. Se você cria hiperdisciplina na tua vida, você vai gerar um estado psicológico chamado reatância cognitiva, que é um sentimento de que você está sendo roubado do seu livre-arbítrio, da sua espontaneidade, que você não tem mais liberdade. Então, por isso que eu não tiro das minhas filhas, pá, de telas. Não, o que é que eu fiz? Eu fiz lei de Parkinson, limitador de tempo. Eu falo, vocês têm 1h30, elas têm um cronômetrozinho lá. 1h30 de telas por dia. Vocês são gestores desse tempo. Verdade. E aí, isso é para doce, isso é para tudo na vida. Então, aprenda a trabalhar com parcialidades. Tem os fatores produtores de energia, que são alimentação, exercício e sono. E tem os fatores que evitam perder energia, que é o quê? Anotar e saber se organizar. Mas como foi a experiência de treinar líderes do Comitê Olímpico Brasileiro para a Olimpíada de Paris? Foi um marco na minha vida. O Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, começou a pesquisar o ano passado e o ano retrasado os melhores especialistas em assuntos específicos para gerar crescimento nos líderes do Comitê Olímpico, de cada delegação. Eles me encontraram, eu recebi um e-mail e eu entrei numa concorrência com vários outros especialistas em gestão do tempo. Eles fizeram uma avaliação criteriosa, foram várias reuniões. E eu fui escolhido por eles para treinar 70 líderes antes das Olimpíadas de Paris. Eu fui no mês de junho, as Olimpíadas eram em julho. Então eles me colocaram nesse ambiente estratégico para que eu treinasse, ensinasse esses líderes a se organizar para que pudesse ter uma gestão mais inteligente das tarefas lá nas Olimpíadas. Então eu fui para o Rio de Janeiro, treinei, fiquei o dia inteiro treinando esses líderes. E o bacana é que eu sou um dos únicos especialistas do Brasil que trabalha gestão do tempo junto com neurociência, neuroprocrastinação, neuropriorização, neurodistração e neuroprodutividade. Então, eu mostro não só as ferramentas, como eu sou especialista, as ferramentas da Microsoft, Outlook, Planner, OneNote, To-Do, enfim,
E as ferramentas do Google, Google Keep, Google Task, Google Drive, Google Agenda, são as ferramentas que normalmente essas empresas utilizam. Tem empresas que utilizam Evernote, outras Asana. A gente também treina elas nessas empresas, nessas ferramentas, Trello. Mas foi algo fantástico, porque quando eles terminaram, eles falaram assim, nossa, eu tô com a mente tranquila agora. Mas eles estavam cansados, assim, a mente. Então, qual que é o objetivo da gestão do tempo? Fernando, um sentimento de controle. Porque o que que nos gera estresse? O sentimento de não controle. Não é a quantidade de tarefas que você tem que gera estresse. É o sentimento que você não está no controle das tarefas. Mas quando você aprende a se organizar, você fica com a mente apaziguada, você dorme melhor, seu humor fica melhor. Você não fica assim o tempo inteiro, será que eu devia estar fazendo isso? Será que eu devia estar fazendo isso? Existe um efeito psicológico, Fernanda, tão sério no final do dia que chama efeito Emmett. E ele é produzido pela dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? É um sentimento de que você não fez o que você deveria ter feito, que a tua natureza autêntica falou para você fazer. Então, a dissonância cognitiva gera o efeito Emmett. O que é o efeito Emmett? Seu cérebro gasta mais tempo e energia pensando o que você não fez do que o tempo e energia que você teria gasto fazendo a própria tarefa. Você fica mais tempo assim, já devia ter malhado, já devia ter malhado, já devia ter lido, já devia ter lido, já devia ter feito isso, já devia ter feito esse projeto, já devia. E seu cérebro entra numa ruminação e te tira o estado de engajamento no presente pós-horário de trabalho, que era o horário para você descansar, você entrar numa diminuição da potência. O momento de você desfrutar do teu dia. Mas aí quando você não faz o que você deve, na hora você tem um bem-estar porque não está fazendo o que deve, e no final do dia você tem a culpa. Incrível, incrível. O que atletas de alto rendimento podem ensinar sobre produtividade que podemos aplicar no dia a dia corporativo? Pode ensinar tudo, porque o estilo de vida de um atleta de alto desempenho é um estilo de vida onde ele aprendeu a viver e se organizar, entendeu que há tempo para tudo. Inclusive, há tempo até para o treino, há tempo para uma resposta, estímulo-resposta. Então, um atleta de alto nível, por exemplo, você como campeão olímpica, o que eu gostaria de aprender Eu com não a sou Fernanda? campeã olímpica, eu sou medalha de bronze. Medalha de bronze, para mim é campeão isso aí. É uma campeã olímpica. Porque vocês ganharam tantos torneios que eu lembro que era assim, era a seleção mais temida, a americana e o Brasil. Era quando pegava e a Cuba. Pegava, saía faísca, assim. E é tão interessante, Fernando, porque, por exemplo, o que eu queria aprender com você? Como equilibrar as emoções num momento de tensão. Você já fez algum ponto num momento crucial? Como é que você respira? Como é que você prepara a sua mente, Isso é né? no treino, né? Você vai treinando, você vai. Eu treinava muito, né? Eu gostava, chegava antes no treino, saía depois do treino. Eu sempre treinei muito, muito. Então, mas isso acho que tanto que você faz uma coisa que passa a ser normal, entendeu? Eu gosto que quando me falam assim, Fernando, você não quer voltar a jogar? Eu quero voltar na final, nessa final. Só assim que depois de um certo tempo, você quer jogar só o jogo interessante, o jogo difícil. E jogo fácil é fácil, né? Então, Mas olha que assim, legal isso que você falou. Você acabou de me dar um código. Eu colocaria o princípio da seguinte maneira: qualquer coisa que você quer ficar bom, você tem que colocar treinar, horas. exatamente. Então você está, talvez, eu vou te dar um exemplo. Eu coloquei minhas filhas no tênis, eu e minha esposa fazemos tênis também. E a minha filha mais velha, no segunda aula de tênis, olhou para uma jogadora lá, tava jogando assim, belíssimamente. E ela tava na segunda aula, minha filha. Ela olhou e falou: não, papai, eu não dou conta de rebater. Por que eu não rebato igual aquela moça ali? A minha filha tinha 12 anos, agora tem 13. A mulher devia ter uns 35. Mas jogava assim, de uma maneira Muito já. perita. Joga Eu falei: muito sabe qual é tempo. a diferença dela pra você, filha? É que ela colocou 198 horas a mais do que você. Você só tem 2 horas. Então, pra ela ficar daquele jeito, foram 200 horas. Quando você completar mais 198, você tá rebatendo dessa maneira. Então, você tem que colocar horas. Porque qualquer coisa que você quer ficar bom, você tem que colocar horas. Tem. Então, eu fiquei bom em gestão do tempo como? Colocando Estudando. horas. Com certeza. Como é que eu fiquei especialista em neurociência? Colocando horas. Como é que eu comecei a ter vigor físico? Colocando horas na saúde, colocando horas no brócolis, colocando horas no sono, colocando horas na atividade física, colocando horas no sono. Então, quando você aprende a gerenciar horas, entender que a vida, o propósito de vida, ele é vivido em miniaturas, que se chama horas,
Verdade. Você entende que uma hora bem gerenciada é um sonho aproximado. Uma hora mal gerenciada é um sonho procrastinado. Então, jamais repudie, jamais ignore o poder de uma hora, feita de maneira repetida. Eu até digo para os meus alunos e nas palestras, Fernanda, que a vida não é sobre pressa, a vida é sobre ritmo. A vida não é pressa, é ritmo. Eu não vivo desesperado. Todo mundo acha que eu, como o especialista da gestão do tempo no Brasil, que eu sou Anda correndo. desesperado, que eu faço assim coisa o dia inteiro. Eu adoro assistir Netflix e descansar. Eu adoro passear com minha esposa e minhas filhas no shopping. Eu adoro comer uma sobremesa. Eu adoro não fazer nada. Eu adoro descansar, mas eu adoro também ter resultado. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu adoro Tudo tem sentir. seu tempo. Exatamente. Eu adoro sentir que eu fiz o que eu deveria, agora eu posso desfrutar. Eu adoro viajar, mas viajar com uma paz mental, sabendo que eu plantei para o meu futuro tarefas e até descansando, essa plantação vai dar frutos quando eu voltar. Então, assim, quando a gente entende isso, que a vida não é pressa, a vida é ritmo, você começa a trabalhar com micro vitórias no dia. O que um atleta olímpica igual você fazia? Micro vitórias no dia. Verdade. Não era assim, você pegava, não, eu vou treinar uma semana antes. Não, você, repetição, todo dia o certo, todo dia o certo, todo dia o certo. Pressa, Fernanda, é só um sinal de que a pessoa não fez devagar no tempo que tinha. Agora ela quer um milagre no tempo que não tem. Verdade. Então, tudo você começa a precisar se dar mais um tempo. Eu estava fazendo mentoria individual com um aluno meu, ele me contratou para fazer uma mentoria individual, e eu fui tirar essa ansiedade dele. Eu falei, sabe qual é o teu problema? Você está criando algo que a psicologia chama de ego ideal. O ego ideal é um idealismo de quando eu tiver todo o tempo do mundo, quando eu tiver todo o dinheiro do mundo, quando eu tiver toda a capacidade do mundo, aí eu vou fazer. Ego ideal é um tipo de opressão. O perfeccionismo é um tipo de fardo na nossa vida. Você não precisa pensar que tem que ser perfeito, você só precisa criar saldo todo dia. Devagarzinho, que vai se somando, vai se somando, vai se somando, vai se somando. E de repente, daqui a 6 meses, 1 ano, 2, você tem alguma coisa. Mas nós vivemos na sociedade em que, logo depois da pandemia, foi criado um storytelling, uma história de que você pode ficar rico em um mês. Para que você vai aguentar um CLT, ganhar 3, 4 mil reais, você pode ficar multimilionário? Então, esses supostos especialistas de internet criaram uma frequência mental que ela não é verdadeira, não é sustentável. Fique rico. Para que um jovem chegou em mim, um jovem que tinha uma capacidade, tem uma capacidade incrível, está fazendo um curso de mecatrônica, e falou, para que eu vou fazer mecatrônica se eu posso? Porque mecatrônica nunca vai me deixar rico. Eu quero entrar na internet, trabalhar com tráfego pago, lançar pessoas e eu vou ficar rico assim. É uma leitura equivocada sobre a vida. Eu falei, faça sua mecatrônica enquanto isso trabalha a internet do lado, porque você começa a ter mais possibilidades na vida. E a verdadeira satisfação não é a quantidade de riqueza que você produz, é o quanto você sente satisfação naquilo que você está fazendo. Qualquer coisa que você vai se sentir satisfeito, feliz e der tempo para trabalhar isso, você vai crescer financeiramente. Você vai prosperar, porque prosperidade é o sentimento de evolução. Aí a pessoa vai, não, eu vou largar a mecatrônica, eu vou entrar na internet. Aí daqui a pouco o IA substitui ele não tem nada. Verdade. E seus treinamentos para empresas como a iFood, Coca-Cola, quais foram os desafios mais comuns que você encontrou? Os desafios mais comuns, Fernanda, é o sentimento de cada um se organizar da sua própria maneira. Tem um que se organiza com lista, outro se organiza na agenda, outro se organiza no papel, outro está na cabeça. Então, quando eu entro nessas empresas, a gente cria uma unidade de linguagem. Um tipo de linguagem. Não, nós vamos usar listas. E quais são as listas? Por exemplo, todas as vezes que eu delego algo para alguém, em vez disso ficar na minha cabeça, eu contar com a sorte, tomara que ele me responda, eu posso ter uma lista chamada Aguardando o Retorno. Então, todo mundo que eu passei algo está na lista Aguardando Retorno. Eu posso ter uma lista de coisas que eu estou interessado agora, mas eu não vou fazer nesse momento, que pode ser lista em breve. Ou projetos incubados. São coisas que eu estou interessado, mas eu não consigo. Por exemplo, o meu podcast está em breve. Está incubado lá no em breve. Eu estou interessado, reconheço, está no meu sistema de organização. Então, você pode ter uma outra lista chamada, por exemplo, informações úteis. Você pode ter uma outra lista, por exemplo, chamada assuntos a tratar em reuniões. Então, você vai ter uma reunião, você vai colocando lá o que você vai tratar naquela reunião. Então, o que eu ensino para as empresas? Eles terem uma linguagem única, onde um fala para o outro, olha, eu te coloquei na minha lista e aguardando respostas, você tem que me responder.
Ou outro Perfeito. falar, olha, eu te coloquei na minha lista de calendário, porque calendário é tudo aquilo que tem que ser feito no dia. Se não for lista de calendário, tem lista de tarefas, que é a lista que você pode fazer na semana, não no dia. Então, quando a gente cria uma única linguagem na empresa, as pessoas começam a se organizar melhor. É verdade, com certeza. Muita gente trabalhando. Uhum. Como você equilibra a produtividade com qualidade de vida, especialmente vivendo num ritmo intenso de palestras e treinamentos? Na verdade, a produtividade tem que ter qualidade de vida. Se você tem resultado na vida profissional e não tem resultado na vida pessoal, você é improdutivo de maneira geral. Porque a produtividade é a boa gestão do espírito, alma e corpo. Espírito, conexão com a sua fé. Alma, mentalidade, emoções. Corpo, seu bem-estar físico. Então, assim, eu entendi que o Brasil, Fernando, pra você ter uma ideia, vou fazer uma metáfora, tem 5.500 cidades. Metade dessas cidades só tem 2.000 habitantes. Por que metade das cidades brasileiras só tem 2.000 habitantes? Porque não tem matriz energética para produzir o crescimento populacional. Se construírem mais casas, vai cair a fase, a DRE. Vai cair a chave geral. Ah, Então elas ficam pequenas. Por quê? Porque tem pouca energia chegando ali. Para elas crescerem de tamanho, tem que construir matrizes energéticas maiores. perfeito. Muitas pessoas são iguais a essas cidades, não crescem porque tem pouca energia. Então, a produtividade, ela não é sobre fazer coisas, é sobre você ter paz mental enquanto você faz as coisas e você ter produtividade de, vamos dizer, de renovação da tua energia. Se às vezes você é muito produtivo no teu trabalho, mas você tem uma improdutividade na reposição do teu bem-estar. Pós-trabalho, por exemplo. Vai fumar, vai colocar álcool no corpo para tentar mudar seus sentimentos. Então as pessoas, elas não gostam do cigarro, elas não gostam da bebida, elas não gostam das drogas, elas gostam do sentimento, Perfeito. da mudança de emoção que essas coisas nos fazem. Elas não gostam de ficar no Reels lá, elas gostam de se anestesiar da vida sem graça que elas estão ou do cansaço que elas estão. Então, a produtividade, ela tem a ver com a boa gestão dos seus relacionamentos. Eu tenho que ter proximidade com as minhas filhas para que eu possa ter até paz para trabalhar. Eu preciso me conectar com elas, vai ter o tempo delas, vai ter o tempo que o trabalho vai ter que esperar para eu me conectar com elas, que eu vou ter que ouvir elas, ter tempo, olhar nos olhos, sair e tirar o celular e falar, somos nós aqui. A mesa, refeição, vamos olhar no olho um do outro. Ah, eu quero ver o celular. Não, nós vamos olhar, a gente vai olhar no olho um do outro. Eu tenho que ter produtividade do meu corpo, porque quem não cuida da saúde vai ter que cuidar, gastar tempo no reparo da saúde. Então, é melhor gastar energia com a antecipação do que com a doença. Verdade. Então, e os seus relacionamentos, seu relacionamento conjugal, enfim, gastar tempo para fazer o outro feliz. Gastar o tempo para você servir o outro. Então, toda essa multifaceta, porque nós somos seres multifacetados, vai gerar um ser humano produtivo. Se você é produtivo no teu trabalho, mas na sua casa você não é, isso vai atrapalhar a tua produtividade no trabalho. Mas se você é produtivo na tua casa, você ama a tua família, mas não é produtivo no trabalho, isso também vai atrapalhar a tua vida em casa. Perfeito. Na sua opinião, qual é o papel do propósito na construção de uma carreira de sucesso? O que é propósito na minha vida? Propósito, a gente só tem um, todo mundo. É servir. Aí você tem que descobrir a sua vocação profissional. Servir, propósito. Agora, dentro desse propósito que é servir melhor o próximo, qual é a minha vocação profissional? Às vezes a pessoa está confundindo propósito com vocação profissional. Ou ela confunde propósito com capacidade geradora de dinheiro. Não, isso aqui vai me dar dinheiro. Não. Então, propósito, servir. Agora eu preciso descobrir a minha missão de vida, talvez por temporadas, porque a gente tem temporadas na vida. Teve temporadas que a minha missão de vida era trabalhar como gerente de RH. E eu cumpri aquela temporada, aquilo desenvolveu habilidades na minha vida. Agora, minha nova temporada, minha missão de vida evoluiu para treinar pessoas. Sendo que meu propósito é servir. Então, eu vou servir quando eu era gerente de RH, agora eu vou servir treinando elas. Ok? A visão inspirativa do amanhã, que tem a ver com esse propósito que as pessoas dizem, está numa área do cérebro chamada córtex órbitofrontal, que é a visão
ponto B, eu tô no ponto A. Qual é o meu próximo ponto B? O que que eu quero conquistar na minha vida? O que que eu quero avançar? O que que seria importante eu construir a partir de agora? A gente chama isso de memória prospectiva. Você pensar no acerto. Tem memórias prospectivas de curto prazo, igual você ia sacar no vôlei e falar, eu visualizo eu acertando ali no meio daquelas duas mulheres e fazendo um ace. Memória prospectiva. Verdade. E tem a memória prospectiva de longo prazo. Eu me visualizo daqui a 1, 2 anos, eu com a minha mentoria, eu empreendendo, ou eu recebendo uma promoção na empresa. Então, o propósito de vida é servir. Minha vocação profissional para essa temporada é qual? Aí eu vou trabalhar, se eu tiver visualizando uma nova vocação profissional, não deixe o cheiro verde, que é a vocação que você tem, vá trabalhando o arroz e o feijão, o arroz e a maçã, nessa vocação profissional de nova temporada que você sonha. Perfeito. Que conselho você daria para quem sente que está sempre correndo atrás do tempo? O meu conselho, sem dúvida nenhuma, é entrar na escola de gestão do tempo, fazer inscrição lá e se tornar meu aluno. Mas é você aprender a criar repertório, você começar a estudar sobre isso. Porque nenhuma dor vai se sarar porque você quer que ela se sare. A educação transforma a vida das pessoas. Então, o seu problema, às vezes, é restrição de repertório. Seu repertório é pouco para o desafio que está diante de você. Então, imagina só que você é um faixa laranja no judô. É melhor que o faixa branca. Mas um faixa laranja não consegue ganhar um campeonato contra um faixa marrom. Faixa marrom, os prêmios são maiores do campeonato de faixa marrom. Mas se você for um faixa laranja motivado, você pode ter a motivação que for, você vai tomar ipom contra o faixa marrom. Aprenda a subir o nível da tua gestão do tempo. Aprendendo coisas novas, não se esforçando mais, mas aprendendo novas técnicas. Agora eu reconheço, Fernando, a maioria dos cursos de gestão do tempo são muito ruins. São, vamos dizer, eu vou até melhorar minha fala. Não é que eles são ruins, eles são faixa branca para faixa azul. São uma pequena melhoria na sua forma de gerenciar tempo. Procure os maiores especialistas para você já passar para um faixa marrom, uma faixa mais evoluída, um faixa preta, para você se tornar um black belt em priorização. A pessoa às vezes faz um curso que tornou ela faixa azul, ela fala, já fiz curso de gestão do tempo, não adianta nada. Não, você tem que continuar explorando, garimpando. Você aprende com um aqui, você tem vários treinadores, provavelmente, né? Cada um às vezes tinha uma ênfase. Um tinha uma ênfase que você pegou um jeito, outro tinha uma ênfase. Então, cada curso, cada livro que você se expõe é um tipo de ênfase que vai criar a sua matriz da sabedoria. Perfeito. Para quem está ouvindo e quer dar o primeiro passo hoje rumo a uma vida mais produtiva, por onde começar? Você pode começar aprendendo a gerenciar suas emoções, a vencer a procrastinação. O que é procrastinação, Fernanda? Procrastinação vem do latim procrastinare, que significa deixar para além do amanhã. Ou seja, o procrastinador não é alguém que deixa para amanhã. Ele deixa para além do amanhã. Ele vai além do prazo da razoabilidade. Procrastinação vem do grego acrásia, que significa ir contra o seu melhor julgamento. Você sabe que tem que fazer uma coisa, mas você vai contra aquilo que você julgou que tinha que fazer. Você sabe que tem que fazer uma atividade física, mas você não faz. Você sabe que tem que ler um livro, mas você não lê. Você sabe que tem que trabalhar um projeto, mas não faz. Você sabe, você julga. Eu julgo, mas não faço. Isso é procrastinação no grego. Acrásia, ir contra o seu melhor julgamento. Eu te pergunto, Fernanda, como é que alguém sem consciência sabe que tem que fazer exercício físico, sabe que tem que lançar mentoria, sabe que tem que empreender, sabe que tem que fazer uma tarefa específica e não faz? Por causa da emoção que ela sente diante dessa tarefa. Quando ela pensa nessa tarefa, aquela tarefa gera uma emoção antipática nela. Então, a boa priorização geralmente gera uma emoção que às vezes a gente não gosta tanto, que não é tão familiar, tão agradável. É por isso que é difícil. É por isso que as pessoas têm dificuldade em priorizar bem. Porque elas estão acostumadas a sentir cosquinha emocional o tempo inteiro. Com Netflix, com o Instagram. Elas sabem que qualquer hora de tédio é só pegar o celular que aquilo muda o estado emocional. Mas a boa priorização, normalmente, ela tem um downgrade emocional. Você vai lançar sua mentoria, quando você pensa em lançar, em trabalhar a tua mentoria, aquilo gera uma perda do bem-estar. Será que eu vou ter clientes? Será que eu vou ser envergonhado? Será que eu vou ser exposto? Será que eu vou ser rejeitado? Aí você volta para o teu ambiente de domínio. Esperando um momento você ter a emoção mais agradável para fazer aquilo. E nunca vai acontecer. Por quê? Porque o recurso só vem no percurso. É só fazendo o que você aprende. Verdade. O recurso vem no percurso.
Fernanda, eu posso falar para você. O ousado conquista coisas que o hiperinteligente demora. O ousado com pouca inteligência conquista coisas que o superdotado demora. O TDAH, que se tornou ousado em testar coisas novas, o TDAH que se tornou ousado em se desafiar, em testar coisas novas, conquistou mais coisas do que o que era melhor do que eu em gestão do tempo, mas demorou, sem coragem. Então, a ousadia, ela é mais importante do que a inteligência. Pessoas de sucesso são pessoas com inteligência mediana, muito ousadas e que venceram as pessoas extremamente inteligentes que não tinham ousadia. Então, digo para você, aprenda a ter ousadia e gerenciar seus estados emocionais, porque o estado emocional do novo desafio geralmente é um estado de perda de bem-estar. Aí, em vez de você falar, eu não estou me sentindo bem, eu vou aceitar uma tarefa de fuga, que é uma tarefa que renova o meu bem-estar. Não, você fala, eu vou entrar nisso aqui. Eu vou aprender a criar paladar para o gosto amargo da produtividade. Aí você entra na tarefa e você vai se habituando com aquele gosto amargo. E no final do dia você tem o desfrute de ter feito o que deveria ter feito. Eu chamo tarefa chá de hibisco. Na hora que você toma, é amargo. Eu gosto de chá de hibisco. Mas o fruto é muito doce. Você aprendeu a gostar de chá de hibisco porque você sabe o que ele faz na sua vida. Verdade. É a mesma coisa a tarefa chá de hibisco. Se você não souber que ela faz bem, você fala, isso aqui é ruim, mas eu quero é água, eu quero é Coca-Cola, eu quero a tarefa Coca-Cola. Eu quero responder e-mail, responder WhatsApp. Mas no dia que você aprende, tanto que uma tarefa, chá de hibisco, faz bem, você fala, nossa, mas tá bom esse negócio, viu? Você ressignifica a tarefa. Verdade. Eu vou fazer tarefas chatas, eu passo essa tarefa, tá chato, mas vai me Tem dar que um bem-estar fazer. bem danado. Então, aprenda a governar os seus estados emocionais. Eu chamo isso de disciplinar o seu desapontamento emocional diante da boa priorização. A boa priorização às vezes nos desaponta emocionalmente. Você não vai querer ler o livro. Disciplina o seu desapontamento emocional. Você não vai querer fazer aquela tarefa chata. Aprenda a disciplinar o seu desapontamento emocional. Eu ensino isso para as minhas filhas o tempo inteiro. Eu falo, filhas, vocês querem serem grandes mulheres? Elas queremos. Aprenda a sacrificar um pouquinho da sua felicidade todo dia para ser feliz. A própria felicidade, você constrói ela sacrificando um pouquinho dela. Às vezes eu vejo pessoas na rua, eu falo, filhas, olha que triste. Deus tinha um propósito na vida dessas pessoas. Talvez uma tá ali porque um pai e a mãe não direcionaram. Verdade. Mas muitas estão ali porque não quiseram fazer aquilo que era chato. Não quiseram ir para o colégio, quiseram ser felizes, ser livre. Não quiseram fazer o inglês, quiseram ser livre. Não quiseram honrar os pais, eu quero mandar na minha vida. Então, minha filha, vocês vivem uma coisa tão boa hoje, né? Vocês viajam para Disney, igual ano passado a gente foi. Vocês moram numa casa maravilhosa, num apartamento maravilhoso. Vocês comem pizza toda semana. Não é bom? Papai e mamãe abriu mão da felicidade durante várias vezes na vida para a gente ter esses momentos de felicidade. Então, aprenda a limitar os prazeres da vida. Aonde realmente, Fernanda, está a maturidade da vida? Capacidade de limitar os prazeres. Quer comer chocolate? Coma, mas limite também algumas vezes. Você quer assistir Netflix? Assista, mas limite um pouco isso. Você quer, por exemplo, ver Reels? Limite um pouco isso e vai também ler livros. Então, aprenda a limitar os prazeres, porque a própria maturidade produtiva é sobre isso. Perfeito, adorei, querida. Muito bom, olha, deu mais de 1 hora, sabe muito adorei, esse garoto. Fernanda. Olha, para terminar, deixa uma mensagem para quem nos assiste, olha para aquela câmera ali. Olha, minha mensagem é, siga a Fernanda, porque desde que eu comecei a seguir a Fernanda, eu comecei a ter mais entendimento sobre a minha saúde e bem-estar. Eu falei para ela que lá em casa a gente vai comprar agora o trampolim, porque é impressionante o nível de qualidade de vida que ela tem de produção. Então, Fernanda Venturini é uma pessoa que a gente admira, que a gente espelha e modela. E eu quero dizer para você, gestão do tempo não é talento, é treinamento. Estude sobre esse assunto. Venha para Time School. Se você assistiu o nosso podcast agora, e no dia que você estiver assistindo, falar, assistir o seu podcast com a Fernanda Venturini, eu quero um cupom de desconto. Eu vou te dar um desconto impressionante para você se tornar meu aluno.
para honrar você por esse tempo aqui que você passou. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, Fernanda. Obrigada, adorei. Chegamos ao fim de mais um Sacadas de Ouro. Se quiser mandar uma mensagem para o Rafael, pode mandar ou para mim. Até a próxima. Beijo.